Olá, amigos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Estamos de volta então para continuar o nosso trabalho, né? Temos aí um longo itinerário para fazer e hoje a gente vai continuar de onde a gente parou. O objetivo aqui é a gente aprender um com o outro aí, ó, um pouco mais sobre o plano de salvação, né, de Deus Pai que Deus Pai nos apresentou, né? Reconhecer a verdadeira fé, a verdadeira religião, né? O que realmente pode se esperar dessa boa nova, né? O nosso o evangelho entregado a nós, essa boa notícia, e saber principalmente interpretar essa boa nova, esse evangelho, que não adianta nada você ter uma Bíblia em casa e você ler e não entender, tá bom? Então vamos continuar o nosso trabalho, pedir a iluminação, né, da Santíssima Trindade, para que abra nossa mente, abra o nosso coração e nos faça ver realmente o significado da sua palavra. A gente consiga acolher a palavra de Deus e aproveitá-la para a nossa vida e para a vida dos nossos amigos e a todas as pessoas que a gente puder levar esse evangelho, né? Então a nossa missão é levar o evangelho a todas as criaturas. Esse é o mandamento que Jesus fez a cada um de nós. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos iniciar esse nosso trabalho lembrando a último encontro nosso, a gente falou sobre a natureza do pecado, né? Então nós tivemos aí aquela passagem de Gênesis 3. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Vamos lá. Ver o que está acontecendo. Agora sim, né? Gênesis 3. Então, aqui em Gênesis 3, a gente vai pegar exatamente o ponto onde nós abandonamos a leitura, né? Na aula passada. Então, vamos lá, só para a gente puxar exatamente da Bíblia. Aqui é a Bíblia online, né? Você tem aí na internet. Essa aqui é uma versão da Ave Maria. Então eu tenho. A serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. A serpente diz, né? Oh, não! Tornou a serpente: Vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Conhecereis o bem e o mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, aí é que vem, né? Aquele jeito que a gente viu na última aula. A mulher, vendo que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os olhos se abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou-lhes: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim
e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor disse: Quem te revelou essas que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que que havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me este fruto e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Peraí. E eu comi. O Senhor disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente, a serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isto, será malditas entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores e teus desejos te impedirão para o teu marido e tu estarás sob o teu domínio. Teus desejos te impelirão. Bem, o que a gente pode tirar daqui? Né? É basicamente o texto que a gente leu na última aula, né? Assim, a questão das concupiscências, né? A gente foi bastante fundo. A mulher vendo o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir inteligência. A gente abordou bem isso. Mas aqui, já aqui no versículo 15, capítulo 3 do Gênesis, versículo 15, aqui Deus ele já coloca, né, a promessa de salvação. De certa forma, ele já dá. A Bíblia ela conversa consigo o tempo todo, né? Então, aqui ela já coloca quais seriam os meios de salvação desse homem que acabou de cair. O homem caiu no pecado, o homem ele abraçou aí o pecado, né? A desobediência. E aqui Deus coloca assim: porém ódio entre ti e a mulher. Quando ele fala da mulher, ele não está falando de Eva, ou de outras mulheres descendentes de Eva. Ela está falando de uma virgem, né? Uma virgem que trará um Salvador. É entre a serpente, que é Satanás, e a mulher, essa é a inimizade que nós esperamos. Que se fala aqui. Aqui na Escritura já se coloca, né, um indício da salvação. Então coloca aí: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ou seja, nós temos a descendência da serpente e nós temos a descendência da mulher. Essa mulher aí, não vou dizer quem é ainda, vai ficar por suspense. É aquela mesma mulher que lá nas bodas de Caná da Galileia, Jesus não chama de mãe. Jesus fala assim: mulher, não é chegada a minha hora. Jesus chama a mãe dele de mulher, se referindo a essa mesma mulher aí. Né? É uma palavra técnica. Você deve ler esse mulher aí de uma forma muito técnica. Assim, porque você vai ter esse mulher em várias passagens se referindo à mesma pessoa. Vamos ver no Apocalipse. Apocalipse 12. Eu estou com a canetinha aqui na mão, mas não dá para riscar numa página de internet. No Apocalipse 12 ele vai dizer o seguinte: apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, uma mulher, e a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Você pode
estava grávida e gritava de dores, sentindo a angústia de dar à luz. Depois apareceu um outro sinal no céu, um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Ou seja, os anjos que estavam no céu, na guerra dos anjos, né? Nessa guerra dos anjos, um terço deles caíram. Essa guerra, a gente pode falar depois um pouco mais, essa guerra, ela é uma guerra de ideias. Satanás não tem corpo, Satanás guerreia com ideias. Então quando você vê aquelas imagens dos anjos com uma espada, um escudo, espada e escudos dos anjos são ideias, né? É a fé que eles têm, a ideia fixa que eles têm. Então, até aquele momento, né, até o momento da queda, os anjos podiam mudar de ideia. E agora, como é que o Satanás ele faz para nos atingir? Ele coloca ideias na nossa cabeça. Então aqui, um terço das estrelas do céu caíram. Né? Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, devorasse seu filho. Ela deu à luz a um filho, a um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. De quem é que você acha que é esse menino? Quem é que você acha que vai governar todas as nações com cetro de ferro? Quem é esse menino que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono? Fácil de responder, né? Jesus Cristo. Então, essa mulher que deu a luz a esse filho, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que deu a luz a esse filho? Fácil de responder também, mas não vou falar ainda. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1.200 e 600 dias. Houve uma batalha nos céus. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate. Como eu falei aqui, o combate entre anjos é o combate de ideias. É exatamente o mesmo combate que nós sofremos hoje. Só que o demônio ele usa contra nós toda aquela natureza de pecados, né? O comer, o ver, mas esse da soberba, do poder, né? da questão de se encher de si mesmo, como disse o catecismo, né? Você se envaidece e se enche de si próprio. Esse é o pecado que o Satanás ele é aí que todos os demônios caíram. É esse que eu vou encher a mim mesmo e é uma vanglória de si mesmo, né? Então esse combate de Satanás e os anjos, né? O Miguel e os seus anjos combateram. Esse combate é combate de ideias. Miguel, só para salientar, o nome Miguel significa, né, quem como Deus. São Miguel Arcanjo, então, quem como Deus. E aí, depois da queda, os demônios não têm mais salvação. Não há mais para eles, né, como disse o catecismo. Não há mais arrependimento para os demônios, né, depois da queda, como não há depois para os homens depois da morte. Mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles. Ou seja, eles foram derrubados do céu, esse um terço. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado demônio Satanás. Ou seja, essa serpente é Satanás.
Colocarei ódio entre a mulher e a serpente. O sedutor do mundo inteiro foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. É importante a gente lembrar que Satanás, ele é o acusador. Ou seja, a questão do remorso. Deus, ele perdoa os pecados. Se você se arrepende, se você se confessa, você se arrepende, se confessa e Deus perdoa os pecados. Então, você abandona e tenta se corrigir e se alinhar. Mas quando você tem um remorso, o remorso ele é coisa do demônio. Ou seja, o demônio está agindo no seu coração, porque ele é o acusador. Ele vai ficar te acusando, te acusando. Então, se você sofre de algum remorso, procure o padre, se confesse e tenha esperança, né? Aceite o perdão de Deus. Porque se você ainda continua, mesmo depois de um pecado confessado, se você continua remoendo, isso é obra do acusador, é obra de Satanás. Mas antes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezam a vida até aceitar a morte. Ou seja, aqui Jesus Cristo, por causa do sangue do Cordeiro, nós seremos salvos e venceremos a serpente. Por isso louvai o céu e todos os que habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo te resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dará à luz ao menino. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para um lugar no seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente, a cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitava. Esse, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência e aos que guardavam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Ou seja, quem é a descendência da mulher? Porém, ódio entre a serpente e a mulher. Colocarei ódio entre... Vamos ver aqui no Gênesis, o texto direitinho. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ou seja, aqui você deve decidir se você quer ser descendência da serpente ou se você quer ser descendência da mulher. Sendo descendência da mulher, o que é que tem aqui para você no versículo 17 do capítulo 12 do Apocalipse? A serpente se irritou contra a mulher e foi guerrear contra o resto de sua descendência. Então, basta você saber se você você é descendência da mulher, Satanás certamente vai te combater diariamente. Outra coisa importante, por que é que nós somos a descendência dessa mulher? Porque nós fomos entregues na cruz pelo próprio Jesus Cristo. Fomos entregues a essa mulher.
Maria, né? Que disse lá: filho, eis aqui tua mãe, né? E mãe, eis aqui o seu filho. João, naquele momento, ele representava todos os homens, todas as mulheres, todo o gênero humano, como gosta de falar aí a Bíblia e o catecismo, né? Todo o gênero humano era representado por João naquele momento. E foi que tomou Maria como mãe, e Maria tomou todo o gênero humano como sua descendência. Então, aqui nós temos o link perfeito, né? A mulher do Apocalipse e a mulher do Gênesis. Então nós temos aí um caminho, né? Essa guerra que a serpente faz contra nós, ela vem desde do princípio. E lá no Gênesis, Deus já promete, né? Colocarei, né? Vamos lá de novo. Colocarei ódio entre ti e a mulher. Essa mulher que é a mulher que deu a luz ao menino e foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Essa mulher se chama Maria. Maria, então, ela é a mulher do Gênesis e é a mulher do Apocalipse. E é dela que nós temos que ser descendência. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, ser descendência dessa mulher. Então, Deus aqui no Gênesis já coloca, né, de forma bem taxativa qual é o caminho da salvação. Né? Vamos dar um pouquinho mais para frente. O que diz aqui o catecismo da Igreja Católica? Aqui eu posso riscar. Dá para riscar. Aí tá bom. Vamos lá. Vós não o abandonastes ao poder da morte. Ou seja, Deus não nos abandonou. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus chamou-o e anunciou-lhe de modo misterioso que venceria o mal e se levantaria da queda. Esta passagem do Gênesis tem sido chamada proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente desta. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão. Todo mundo sabe que o novo Adão é Jesus Cristo, que pela sua obediência até a morte de cruz, repara superabundantemente a desobediência do primeiro Adão, né? Do Adão, nosso pai. Por outro lado, muitos santos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada um proto-evangelho, a mãe de Cristo. Maria é a nova Eva. Então eu tenho o novo Adão e a nova Eva. O interessante aí é que Adão, né, nossos pais, Adão e Eva, Eva sai do lado de Adão, né? Carne da minha carne. É assim, Deus pega Eva, né, tira a costela de Adão e faz Eva. O novo Adão e a nova Eva inverte, né? O novo Adão é que é tirado do lado de Eva, né? Ou seja, Jesus é que é gerado por Maria. No primeiro Adão, Maria, de certa forma, foi gerada de Adão, né? Onde se tira a costela. A primeira Eva foi gerada de Adão. Aqui, o novo Adão e a nova Eva, o novo Adão é gerado de Eva. Vamos ver aqui. Ela foi a primeira a beneficiar de um modo único a vitória sobre o pecado alcançado por Cristo. Então Maria foi a primeira a se beneficiar dessa vitória. Por isso que nós chamamos que ela é imaculada do pecado. Porque Jesus,
veio para tirar o pecado do mundo, fez isso por Maria, sua mãe, antes da sua concepção. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele começou por alguém, por Maria. Essa já está livre do pecado. Ou seja, eu estabeleço aí uma ponte. Então, de um modo único, a vitória foi reservada de toda a mancha do pecado original. Ela foi a primeira a beneficiar de um modo único da vitória sobre o pecado alcançada por Cristo. Foi preservada de toda a mancha do pecado original e durante toda a sua vida terrena, por uma graça especial de Deus, não cometeu qualquer espécie de pecado. Ou seja, um homem sem pecado, como Jesus Cristo, homem, 100% homem, 100% Deus, e Jesus é o homem idealizado por Deus. Deus, quando pensou no homem, ele pensou no homem como Jesus, a sua imagem e semelhança. Nós é que optamos pelo pecado. O demônio inventou o pecado e depois nós fomos dragados para essa situação de queda. E Jesus, o Verbo encarnado, que veio redimir toda a humanidade, começou pela sua mãe, evitando que ela fosse manchada pelo pecado, até porque o imaculado não poderia nascer de uma mulher maculada. Se você pensar um pouco a respeito disso, você vai chegar a essa lógica. Mas por que é que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. E São Tomás de Aquino: nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, na bênção do Círio Pascal canta-se: ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Então, essa situação de pecado para nós foi muito ruim, porém, Deus exercita o seu amor e demonstra o quanto Ele nos ama quando Ele manda seu único Filho para nos redimir. Não foi Deus, aqui já é o resumo, né? Ah, tá, aqui, o resumo. Então, pessoal, agora nós já temos aí o plano de salvação de Deus. Nós já temos estabelecido do Gênesis ao Apocalipse. Deus já arquitetou o nosso plano de salvação. Como o nosso pecado foi enorme, o pecado de Adão, o pecado de Eva foi uma agressão muito grande, infinita à dignidade de Deus Pai. O sacrifício que deveria ser feito para redimir o nosso pecado também tinha que ter a mesma dignidade. A mesma dignidade. Então, nós precisamos lembrar disso. Como a ofensa a Deus Pai foi muito grande, foi infinita, o nosso sacrifício teria que ser também de uma dignidade infinita. Então, se morressem todos os homens, se todos os homens fossem mortos, num sacrifício, mesmo assim, toda a humanidade não conseguiria reparar a agressão feita à dignidade de Deus. Então, apenas um homem divino, parte dessa divindade, um homem totalmente homem, entregando a sua vida, só assim ele poderia redimir, ou seja, um sacrifício de uma dignidade infinita para redimir uma ofensa
infinita. Então é por isso que foi necessário que Jesus venha para redimir o nosso pecado. E aí é importante nós sabermos de que lado nós estaremos. Se nós seremos descendência da mulher ou se nós seremos descendência da serpente. Então aqui eu concluo a nossa participação de hoje, né? A gente deve avançar, né, nessa catequese, mostrando tudo isso, né? Qual é a essência da revelação? Porque Deus sonhou o homem, né, como Jesus Cristo, mas nós caímos no pecado e agora Deus vem montando o seu plano de salvação. Já tinha sido revelado, de certa forma, quando ele coloca a intriga entre a mulher, o ódio entre a mulher e a serpente. E a gente vai agora começar a abrir isso gradativamente, tá bom? Então, não esqueçam de ir à missa, né? Hoje é domingo, não esqueça de ir à missa. É obrigação de todo católico estar presente, né, no sacrifício de Jesus Cristo no altar. E acompanhe os nossos outros vídeos no canal. Bom, salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém.